Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como criar um objeto de nuvem. Eu vou mostrar como a gente pode fazer o modelo e também como a gente pode fazer o material. Estou aqui no Blender já e a gente precisa criar um mesh para que ele transforme-se nessa nuvem. E há várias formas de fazer isso. Eu vou usar um método que é usando o novo modificador do Blender 5. Para isso eu vou criar um plano, Alt G para ele vir para cá. E esse plano aqui, ele não é a nossa nuvem ainda, ele vai ser só um local onde eu vou espalhar um outro objeto. Posso espalhar qualquer um desses objetos aqui, mas o que funciona melhor são as esferas. Então eu vou usar o USphere, poderia ser a Icosphere também. Alt G para trazer ela para o meio, encolher um pouco. E na verdade eu não quero ela com essa resolução toda, eu vou criar novamente, resetar aqui a posição dela e eu vou tirar alguns segmentos. 16, 8, acho que assim vai ficar melhor. Como esse objeto ele vai ser repetido várias vezes, é bom ter um número menor, porque ele vai ficar bem pesado quando tiver mais objetos na cena. Então agora sim, eu vou encolher. E bom, agora eu quero espalhar essas esferas nesse plano. Para isso eu vou selecionar o plano, vir aqui nos modificadores, Add Modifier, Search, e vou escolher o Scatter, que é o novo modificador. Depois de escolher, algumas coisas aconteceram aqui. Tem esses 4 cubos aqui, que estão só em wireframe, e eles estão sendo espalhados pela superfície do plano. Conforme eu aumento a densidade aqui, aparecem mais ou menos. Eles estão aqui mostrando apenas a posição dessa instância, não tem nada instanciado aqui ainda. Então eu vou trocar esses cubos pela nossa esfera. Para isso eu vou vir aqui, escolher o objeto, e agora as esferas estão sendo espalhadas no plano. Obviamente elas estão bem grandes. Então vou vir aqui no Transform e em Scale eu posso diminuir. Posso fazer essa diminuição tanto aqui quanto no objeto original. Posso escolher aqui a esfera e fazer a mudança. Só que se eu fizer a mudança na esfera, a mudança só vai de fato acontecer se eu clicar com Ctrl A e aplicar a escala. Então agora sim as esferas estão menores. Espera aqui, eu vou colocar afastada só para a gente não confundir com as instâncias. Vou voltar para o modificador. E aqui eu quero aumentar bastante a densidade. Vou colocar bastante esfera aqui. Isso aqui é como se fosse as nuvens, mas elas estão sempre do mesmo tamanho. Então eu preciso também randomizar isso. Vou ligar aqui o Randomizer e algumas coisas podem ser customizadas, como por exemplo a escala. Agora algumas estão maiores, outras menores. O offset também é interessante. Conforme eu movo aqui, eu vou adicionando aleatoriedade no eixo Z. Também posso fazer no Y, no X. É bom adicionar um pouco de aleatoriedade em tudo. Uma coisa que eu quero evitar é esferas muito pequenas, como essa. Então eu vou deixar esse scale não tão alto assim. Deixar mais ou menos 0,40. Acho que assim tá bom. Vou aumentar mais a densidade. E vou aumentar um pouquinho a esfera original para que o Scale tenha mais margem de aleatoriedade. Voltar isso aqui para 1. Deixar esse slider um pouquinho maior. Deixando perto do 1 agora, não vai ter aquelas esferas pequenas, porque o tamanho do objeto está maior, o objeto original. Eu vou de novo mexer no offset para ter um pouquinho mais de densidade nessa nuvem. Assim já está ficando melhor. O Y e o Z são os mais importantes porque eles vão espalhar bem essa nuvem. Dependendo do ângulo que você estiver renderizando, você pode querer mexer também no X. Vou deixar aqui. Agora que eu tenho mais espaço, eu vou diminuir o Scale. E ok, esse é o nosso objeto que será convertido em nuvem. E esse daqui, ele existiu só para esse modificador. Então eu posso jogar ele aqui no Y e desabilitar ele na viewport. Bom, como eu transformo essa bagunça aqui em nuvem? Eu tenho que converter isso em um volume, já que agora ele é um mesh. Ele é um mesh 3D, uma malha 3D. Então eu preciso vir aqui no Shift A e logo aqui embaixo eu tenho volume. E aí eu posso importar um VDB que é um arquivo que já monta esse volume pra gente, ou escolher um vazio. Vou escolher esse vazio. Alt G para jogá-lo no meio do mundo. E ele está aqui na cena, mas não tem nada nele porque justamente ele é um vazio. Depois eu vou vir aqui no Add Modifier e eu tenho alguns modificadores novos.
E o que eu quero é esse daqui, Mesh to Volume. Ele vai pegar um mesh e transformar em volume. O mesh que eu quero transformar é esse aqui. Mas se eu selecionar aqui, não vai acontecer muita coisa. Deixa eu desligar a visualização do plano. Então olha só, ele transformou o mesh em volume, mas o mesh que ele transformou é o plano e não as esferas. Isso porque essas esferas ainda não existem, porque os modificadores não foram aplicados. Então eu vou voltar aqui no plano e aplicar esse modificador. Só que antes de aplicar aqui no Apply, eu tenho que realizar essas instâncias. Porque isso aqui é o seguinte, no fundo isso é um Geometry Nodes. Se eu vir aqui e ligar o editor, olha só, tem Geometry Nodes. Sempre que a gente precisa transformar a operação de um Geometry Nodes em Mesh, a gente precisa fazer com que essas instâncias, ou seja, esses pontos que estão renderizando um Mesh, se tornem de verdade e passem a existir de verdade. Se eu aplicar do jeito que está aqui, olha só, eu apliquei o modificador, mas não mudou nada no Mesh, porque tudo aquilo foi gerado a partir de um Geometry Nodes. Para que isso se mantenha quando eu aplique o modificador, que é um Geometry Nodes, eu preciso realizar essa instância. Então aqui, se eu vir no final, veja que eu não tenho Realize Instance. Eu tenho ele aqui no menu. Então a partir do momento que eu habilitar isso daqui, então olha só o que muda. Até aqui na minha cena. Essa cena atual, ela tem 129 faces. A maioria dessas faces vem dessa esfera. Se eu entrar no modo de edição dela, veja que eu tenho 128 faces, faltando apenas uma, que é justamente essa face que está aqui no plano. Então por isso que eu tenho 129 faces. As outras faces desses objetos não existem ainda. Então eu preciso realizar essas instâncias. E aí as instâncias vão passar a ser mesh. E agora eu tenho 58 mil faces, ou seja, ele está contando todas as faces desse mesh gerado com esse modificador. E agora sim, se eu aplicar, tenho esse objeto para editar. Certo, e agora que eu tenho o mesh, eu vou apagar aqui essa esfera. Na verdade, ela nem precisa existir mais, eu posso excluir. E para esse objeto eu vou criar um shader. Deixa eu aproveitar essa tela e já mudar para Shader Editor, New Material, e aqui eu vou trabalhar no material. Também vou mudar isso aqui para Material Preview, para a gente poder ver o material. Ou você pode vir aqui para a aba de Shading. Dá no mesmo também, já vai estar configurado o ambiente. Eu vou usar aqui o layout mesmo. Uma coisa que você precisa entender é que para lidar com volumes, o Material Preview ele não vai te ajudar muito. Porque o Material Preview ele no fundo usa o Eevee para renderizar. Então seria a mesma coisa que eu vir aqui, mudar para Eevee e entrar no modo de renderização. Então eu tenho aqui o objeto renderizado e não dá para ver muita coisa dele. Deixa eu ligar o volume aqui e vou desligar o plano. Então aqui é ele no Eevee, não dá para ver muito bem. Se eu mudar para Cycles, aparentemente fica igual, mas quando eu adicionar uma iluminação, vou adicionar aqui o sol, aumentar a força, colocar em 10, tá bom? Agora a gente já consegue ver a nossa nuvem. No Eevee também vai dar para ver, mas ela não calcula a sombra. Então veja aqui que não tem sombra nessa nuvem. Enquanto no Cycles eu tenho a parte mais escura aqui embaixo. Bom, nesse momento você não vai precisar mais olhar para o seu plano, que era esse objeto aqui. Apenas o volume é interessante. Você pode até desligar o plano na renderização e deixar apenas o volume. E antes da gente prosseguir, eu vou mudar o shader type aqui para World, para tirar esse background escuro. Vou usar o Ctrl T e pegar algum HDR só para ter um plano de fundo para essa cena. Eu vou escolher esse Overclouds aqui e vou posicionar minha câmera mais ou menos aqui, contra o céu azul. Então a nuvem está ali, já dá para ver um pouco melhor ela. Você vai notar que ela tem alguns pontinhos, algum ruído, porque isso faz parte do noise da renderização. Você pode diminuir isso na viewport, clicando aqui em The Noise, ele vai diminuir um pouco. E no render, por padrão, já está habilitado. Bom, não acabou ainda. A gente vai voltar para o objeto, selecionar aqui o plano novamente, e na verdade eu preciso criar esse material no volume. No plano não vai fazer nenhuma diferença. Então vou selecionar ele aqui, e olha só, coloquei esse material novo, agora no volume. Esse é o material padrão. E por padrão ele não está feito para volume, ou seja, ele vai renderizar nada. Eu vou apagar esse Principal BSDF e o que eu preciso usar aqui não é uma entrada no Surface, é uma entrada no Volume. E aqui eu tenho o Principal Volume, que seria o Principal BSDF
para Surface, mas aqui é um exclusivo para volume. E olha só, voltei ao que era antes. Então vamos dar uma olhada nesse Principal Volume. A gente tem algumas propriedades nele. A principal é a densidade. Conforme você aumenta essa densidade, você aumenta mais ainda o volume dessa nuvem. Então é como se ela ficasse mais carregada de acordo com o valor que você adiciona aqui. Veja que eu adicionei um valor bem alto e a nuvem ficou bem carregada. E ela começa a projetar essas sombras aqui, que novamente só acontecem nos cycles, não acontecem no if. Você pode perceber também que ela ficou meio quadrada, porque cada mesh virou um voxel. Se nós olharmos aqui no modificador, lembra que a gente aplicou esse modificador aqui? A gente transformou aquelas esferas em volume. E aí tem algumas propriedades. Temos de novo densidade, voxel amount. Conforme eu aumento isso daqui, mais arredondado vai ficar cada pedacinho da nuvem. Na verdade, ela vai voltar àquele formato original, que era o formato da esfera. Se eu colocar um valor muito baixo, ela desaparece. Se eu voltar para 10, olha só, ele simplificou o mesh do volume como um todo, ele ficou meio quadradão. Então você precisa achar um bom valor para o objetivo que você quer. Essa densidade que está aqui no Mesh to Volume também funciona de forma similar ao Principal Volume. Só que aqui a gente está aplicando para o Mesh, enquanto que no Shader a gente está aplicando para a renderização. Se eu colocar isso aqui em 1, veja que ele também deixou bem suave a nuvem. Se eu colocar 12, ela fica um pouquinho mais densa. Mesma coisa que vira aqui. Então tem que ter um pouco de cuidado para que não fique muito densa essa nuvem. Bom, eu vou deixar esse valor aqui e como dá para ver, ela está meio reta aqui, ela está meio flat. Então existem maneiras de da gente melhorar isso também. Eu vou adicionar um novo modificador. Dessa vez vai ser o Volume Displace. Esse modificador ele vai desprender algumas partes da nuvem. E aí ela fica com um formato mais interessante. Eu vou clicar em New aqui e ele vai criar uma nova textura. Essa textura está vazia ainda, não tem nada nela. Se eu clicar nesse ícone, dá para ver que está vazio. Então vou vir aqui no Type e escolher alguma imagem já construída. Por exemplo, essa Musgrave. Então essa é a imagem que ela gera. Eu tenho algumas formas de controlar o resultado dessa imagem. Vou deixar mais ou menos aqui. E Volume Displace eu tenho intensidade. Então se eu aumentar isso aqui para um valor bem alto, olha só, ele desprendeu tanto as partes da nuvem que ela se separou. Pode até ser um efeito interessante, mas no caso dessa nuvem específica eu quero que fiquem juntas. Então eu vou procurar um valor menor aqui, vou deixar como 3. Bom, e veja que elas já separaram um pouco, só que ainda dá para ver um formato de esfera nelas. E para melhorar isso, a gente pode combinar um segundo displace. Eu posso deixar esse daqui como um displace para geral, para espalhar essa nuvem. E depois eu posso adicionar um segundo volume displace com uma nova imagem. E aqui em Texture eu vou escolher uma outra imagem. Vou escolher, por exemplo, essa Clouds aqui. Então ela dá um efeito mais suave. Vou aumentar o tamanho dela aqui, talvez 1 só já é o suficiente. E aqui eu vou colocar um displace de 0.5 talvez, só para quebrar um pouco esse shape. Então aqui sem ele dá para ver que a gente tem um pouco daquelas esferas e com ele quebra um pouco e deixa tudo misturado novamente. No caso de uma nuvem, o sol aqui ele vai ser bem importante, já que é de acordo com a posição dele que a gente vai ter sombras na nuvem. Então é legal deixar numa posição bem interessante. Vou deixar nessa posição que faz uma sombra embaixo. E vou voltar aqui no Principal Volume e mostrar esse Anisotropy. Essa propriedade ela vai ajudar bastante na aparência da nuvem. Quanto maior esse valor, mais aparentemente denso ela fica. Ficando parecendo quase como uma fumaça. E se eu deixar esse valor muito baixo, a nuvem praticamente fica transparente. Então os extremos nunca são bons, mas se você olhar aqui no meio dele, a gente consegue chegar a pontos bem interessantes. De certa forma, a gente consegue controlar a densidade da nuvem sem trabalhar muito com a densidade dela. Bom, e aqui concluímos, e vale a pena dizer que isso aqui é todo customizado ainda. Posso voltar lá no plano? Deixa eu mudar aqui para o sólido, por exemplo. Vou voltar aqui no plano, esse objeto, vou editar esse objeto. E toda mudança que eu fizer aqui, automaticamente muda a nuvem. Se eu pegar, por exemplo, todo esse mesh e duplicar, jogar aqui no Y, veja que estou aumentando a nuvem. Se eu voltar lá para a renderização, desligar o plano, agora a nuvem está maior.
Dá para fazer isso direto no modo de renderização, mas é um pouquinho pesado. Eu posso, por exemplo, selecionar tudo, escalar no Y, e aí eu mudo de novo o formato da nuvem. Se eu escalar no Z, deixo a nuvem mais alta, e assim por diante. Tudo que eu fizer aqui de mudança no material vai alterar também nesse objeto modificado. Só tomar um pouco de cuidado porque isso aqui pesa bastante. Então talvez você tenha que parar de trabalhar no modo de renderização e usar o modo sólido aqui só para ter uma pré-visualização e fazer uma renderização com uma câmera. Vou adicionar uma câmera aqui, Ctrl Alt 0 para colocar ela na mesma posição da viewport. E aqui eu vou fazer uma renderização só para ver como ficou. Bom, a minha ficou assim. Dá para ver aqui na viewport também. E antes da gente encerrar, lembra que agora a gente tem mais mesh, então você pode trabalhar com mais voxels aqui. Se eu colocar, por exemplo, 60, olha como já muda o formato da nuvem, já fica bem mais diferente, com bem mais detalhe. Isso porque a gente tem mais mesh agora. E você pode também trabalhar com a textura, e você pode também trabalhar com displace, alterando aqui a força e a imagem gerada proceduralmente aqui. Eu esqueci de comentar da propriedade que a gente mexeu aqui embaixo para alterar a forma que essa nuvem é renderizada. Bom, o anisotropy, ele é o seguinte. Vamos supor que eu esteja com o Sol aqui e esse raio que sai do Sol bate na minha nuvem e o anisotropy dele está em 1.0. O que acontece quando ele está em 1.0? O 1 é o limite máximo. Então ele vai bater na partícula da fumaça e vai espalhar para outro lugar. Como ele está em 1.0, praticamente ele volta para o source, para a origem dele. Então, por isso que a nuvem fica preta. E se eu fizer um raio em 0.0, o raio ele basicamente passa direto. Então ele está saindo aqui sem refletir em coisas, em partículas aqui nesse volume. Então o ideal mesmo é sempre um valor meio termo entre 0 e 1. Se eu deixar aqui, por exemplo, 0.25, então esse raio vai bater na partícula e vai inclinar um pouco, chegando a bater em outra partícula e assim ele vai iluminando todo o centro aqui do volume. E aí ele consegue criar essa sombra que faz parte da nuvem. Por isso aqui em 0 ela está praticamente transparente. É como se o volume ignorasse essa fonte de luz. E uma última dica para a gente finalizar, vou voltar aqui para o modo sólido. Bom, aqui está a minha nuvem, né, como eu mostrei agora. E lembra que eu criei a partir de um plano e o modificador de scattering. Mas existe uma outra forma de fazer, que é tão boa quanto, que é você usar as metaballs. A metaball ela é tipo uma esfera também, só que conforme você vai adicionando mais esferas, elas vão se combinando, de forma que ela acaba virando um mesh só. Então você pode também usar isso para criar o mesh inicial da sua nuvem. E aí você aplica as mesmas coisas que eu mostrei anteriormente. A única diferença é que isso ainda não é um mesh. Ele é um objeto metaball, mball. Então para converter ele em volume, primeiro precisa converter em mesh. Então vou selecionar tudo aqui, vou clicar com o botão direito ou tecla W e converter para mesh. E aí sim, convertendo para mesh, eu posso adicionar o volume vazio, pego o modificador, mesh to volume e escolho a mball. E aí coloco o mesmo material que eu usei anteriormente e vamos ver como ficou. Renderização. Vou tirar aqui a metaball. E aqui está a nossa nuvem em formato de metaball. E aí você tem que fazer as mesmas coisas que eu mostrei anteriormente. São formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Mas o principal, o que vai trazer um resultado mais realista para a sua nuvem, é as configurações que eu mostrei. Densidade, anisotropy e as propriedades de displace e voxel. Não existe número mágico, você vai ter que ir testando até encontrar o resultado que mais te agrada. Espero que vocês tenham gostado e até mais.